Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o seu professor Tenório e hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso trabalho fantástico, um conteúdo maravilhoso para nos prepararmos para o mês de agosto, porque no mês de agosto, pode ter certeza, é o mês do folclore, tá ok? Então, eu sou seu professor Tenório e essa aula de hoje é de número 4. É dirigida aos alunos matriculados nos anos finais dos 6º, 7º, 8º e 9º anos. Muito bem, Folclore 4. Mês do folclore, agosto. Narrativas tradicionais, são os contos, mitos e lendas populares. Lendas do folclore. Hoje estaremos estudando a lenda da Mula Sem Cabeça. A história da Mula Sem Cabeça, existem diferentes versões para a origem da Mula Sem Cabeça. Toda a matéria que eu selecionei hoje para vocês são duas para compartilhar junto, tá? Em uma delas, conta-se que se uma mulher dormisse com um namorado antes do casamento, ela poderia ser enfeitiçada e virar a Mula Sem Cabeça. Essa versão estava ligada às tradições das famílias que buscavam o controle de relacionamentos amorosos de suas filhas. Era uma forma de mantê-las dentro dos padrões morais da época. Uma outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com o padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. De cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam manter um relacionamento amoroso com sacerdotes da Igreja Católica. Olha só aí, vocês meninas, cuidado! Olha a mula sem cabeça! Agora, é uma atividade que eu vou passar, mas somente através da rádio para vocês. Então, fica ligado na rádio que vai ter uma atividade super bacana. Lembrando que estamos estudando, os parâmetros criados pela Folklore Society, que é a Sociedade de Folclore Londrina, que foi fundada em 1888. Foi fundado alguns parâmetros, 4 parâmetros, então dentre eles estão as narrativas tradicionais, que são os contos, mitos e lendas, que nós acabamos agora com a lenda da Mula Sem Cabeça. Vamos então começar a falar sobre costumes tradicionais, são as festas populares, consuetudinárias, danças tradicionais, etc. Depois veremos crenças e superstições e linguagem popular. Então, vamos para os costumes tradicionais, são as festas. Quem não gosta de uma festa, não é verdade? Costumes tradicionais. As festas populares. A festa junina é uma tradição de uma festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do país, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem aos santos São João e Santo Antônio. Origem da festa junina. Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas às festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstícios do verão. Então, da estação da primavera para o verão, é chamado de solstício, solstícios de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício, ou seja, a passagem da primavera para o verão, no hemisfério norte, acontece exatamente no meio do ano, no mês de junho. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas, a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do europeu. Vocês me perdoem latim, vocês estão vendo aí região, mas é religião do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da Igreja Católica.
Para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos, fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-se ao calendário católico e acrescentando nela elementos cristãos. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece todo o mês de dezembro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre os quais se destacam Santo Antônio, homenageado no dia 13 de junho, São João, dia 24, e São Pedro, dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. A chegada da festa junina ao Brasil. O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzidas no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência ao São João, mas ao longo dos anos teve o nome alterado para a festa junina, referência ao mês no qual ocorre o evento, que é em junho. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muito mais como uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era de receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Bem, não pode deixar de se destacar que outra grande festa na qual deu origem a essa festa também de Campina Grande é a festa acontecida na cidade de Caruaru, na qual possui uma tradição assim centenária e arrasta milhões também de pessoas até o local. Uma cidade atraente, é a segunda capital do estado de Pernambuco. Eu, particularmente, tive a felicidade de morar nessa cidade e te confesso, uma cidade encantadora, um clima ameno, um friozinho gostoso, é muito bom dançar um forrozinho. Muito bem, durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas como as quadrilhas, também a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de maneira caricata. Comidas típicas da festa junina. Com a chegada no Brasil, em meados do século XVII, as festas juninas foram aos poucos absorvidas pela cultura dos brasileiros e também adquiriram diversos aspectos que já eram comuns a esse povo. Além das danças em volta da fogueira de São João, as comidas são ícones importantes desta comemoração. O milho. A origem histórica das tradições juninas é a Europa, quando os agricultores realizavam festa para comemorar a colheita. Em Portugal, a tradição é celebrar a colheita do trigo, que acontece no verão europeu, entre os meses de junho e setembro. Com a colonização do Brasil, o costume foi introduzido aos poucos por aqui. No entanto, o Brasil não era um grande produtor de trigo na época, por isso as festas começaram a ser celebradas com outro grão, o milho. Atualmente, o item serve de base para quase todos os alimentos consumidos nas festas juninas. Além do milho cozido em si, outras comidas derivadas desse grão, como canjica, pipoca, curau e o bolo de milho ou fubá, são servidos durante as festas. Há pratos feitos de milho que variam conforme a região, como a pamonha, mais comum nos estados de Goiás e Minas Gerais, e a polenta, tradicional entre os gaúchos. Já os nordestinos costumam usar o milho para fazer cuscuz, que pode ser consumido com carne seca ou ovo cozido.
É uma delícia. Muito bem, então imagine você estar se deliciando com todos os pratos oriundos do milho. Amendoim. Servido com sal ou açúcar, o amendoim torrado é apreciado por muita gente nos festejos. Mas não é só isso. A iguaria também é base de guloseimas com paçoca doce, feitas com farinha de mandioca e açúcar. Pé de moleque é outra amostra que pode ser feito com amendoim. Nesse caso, mergulhado em melado de rapadura. Além disso, outros pratos como canjica levam amendoim para incrementar o sabor. Olha só que coisa fantástica. A paçoquinha. Bolo. O bolo de mandioca, macaxeira ou aipim, também conhecido por mané pelado. É um dos patrimônios das quermesses juninas. As explicações para um título tão curioso são várias. A mais comum diz que um homem homenageia uma agricultura que, por superstição, colhia mandioca nu. Essa realmente não dá para mim. Há ainda a presença cada vez mais comum de chocolate nas festas juninas. A nega maluca é uma prova. O bolo cremoso é feito com muito chocolate na massa e ainda leva uma cobertura generosa de calda do granulado. Outro ingrediente que pode ser usado em diversos pratos é o coco, que incluído nas receitas de canjica e mané pelado. No entanto, o bolo de coco por si só é uma comida junina comum em diversas regiões do Brasil. A maçã do amor. Olha, eu acho que essa é uma das aulas que mais me deu apetite. Que aula gostosa, deliciosa! A maçã do amor. A maçã mergulhada em calda de açúcar com um cabo de palito de picolé dá origem à maçã do amor e faz sucesso entre os casais. Já o pão cortado ao meio e recheado com molho de salsicha é o famoso cachorro-quente e também incluído no cardápio das festas juninas. Podemos destacar ainda a batata doce, que é assada na brasa da fogueira. A lista é extensa, varia conforme a região e inclui itens como pinhão cozido, arroz doce, bombucado e queijadinha. Graças ao clima, que é frio em boa parte do país durante o mês de junho, o quentão também é tradicional nas festas. Essa bebida, como o próprio nome já se diz, é servida quente, sendo muito comum nos estados da região sul do Brasil. Feita de gengibre, canela e pinga ou vinho, faz sucesso nas comemorações. Olha a maçã do amor, que delícia, como brilha! Eu acho que é a atração mesmo, por essa textura brilhosa. Ai, que vontade de dar mordida nessa maçã. Costumes tradicionais e as festas populares. Continuando. Aí nós temos e vamos encontrar os foguedos e danças. Danças, foguedos, danças e torés. Só que a gente tem que fazer uma pequena diferença onde é dança e o que é foguedo. Segundo a cartilha do folclore do professor José Maria Tenório Rocha, a palavra foguedo é utilizado para diferenciar da palavra dança. Vendo à primeira vista esses grupos se apresentar, pode-se não notar a diferença que existe. Porém, se observarmos pelas vestimentas, começamos a identificar as primeiras peculiaridades no foguedo. O figurino não é comum do dia a dia, possui roupas de personagens e autoridades, existindo uma hierarquia nos personagens. Dançam cantando a representação de um drama, de uma história. Muitas dessas histórias possuem motivo cristão católico, história dos povos que colonizaram o Brasil. A dança. A dança tem um figurino do dia a dia, não contam com uma história e possui o roteiro do homem, do povo, do cotidiano. Na próxima aula, nós estaremos exatamente estudando as danças, os tipos de dança, as festividades que existem
em cada uma dessas danças. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse momento, porque é um momento no qual a gente está aqui revivendo a cultura, a nossa cultura. Então, com vocês, até a próxima semana com Folclore.